Ninguém pode dizer-se imune ao trabalho da própria consciência. Nós podemos agir contra ela ou a favor dela. Certamente, porém, não podemos dizer que não a temos. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 6, versículos do 17 ao 29. Martírio de São João Batista. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, no dia em que a igreja celebra o martírio de São João Batista, nós somos confrontados com uma das páginas mais dramáticas e reveladoras do Evangelho. O relato de São Marcos, no capítulo 6, versículos do 17 ao 29, não é apenas uma narrativa que nos apresenta uma morte cruel, mas é um espelho que reflete a eterna luta entre a verdade e o poder, entre a consciência e a conveniência, entre a luz e as trevas que habitam o nosso coração humano. A primeira leitura do profeta Jeremias, no capítulo 1, versículos 17 a 19, prepara nossos corações para compreender a missão profética. Tu, cinge os lombos, levanta-te e dize-lhes tudo o que eu te ordenar. Não tenhas medo diante deles, senão eu te farei ter medo diante deles. A expressão cinge os lombos, do hebraico, Hagor Motneikha, é uma metáfora que indica preparação para a ação, prontidão para o combate espiritual. O profeta deve estar sempre pronto para proclamar a palavra divina, mesmo quando ela incomoda, mesmo quando ela desafia os poderosos. Deus promete a Jeremias: eis que hoje te constituo cidade fortificada, coluna de ferro e muralha de bronze contra todo o país. A imagem da cidade fortificada, Ir Mivitzar, evoca solidez, resistência, capacidade de suportar os ataques. Note que o profeta não é forte por si mesmo, mas pela palavra de Deus, pela força de Deus que nele habita. João Batista encarna perfeitamente essa vocação profética como Jeremias, firme como ferro, resistente como bronze, inabalável como uma muralha diante da corrupção do seu tempo. No Evangelho de São Marcos hoje, nós encontramos a figura complexa e fascinante de Herodes Antipas. O evangelista nos revela um detalhe psicológico extraordinário. Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo e o protegia. Quando o ouvia, ficava muito perplexo, mas gostava de escutá-lo. Veja que um homem como Herodes sente fascínio em relação a um homem como São João Batista. Esta é talvez uma das revelações mais profundas do Evangelho. Mesmo o coração mais endurecido, mesmo a consciência mais cauterizada, não consegue permanecer completamente indiferente à verdade quando ela se apresenta com autenticidade. A verdade, ela possui uma força própria, diria uma capacidade de penetração que transcende as barreiras humanas. O texto grego nos oferece uma palavra preciosa para descrever o estado interior de Herodes. Ele ficava perplexo, eporei, literalmente sem saída, em aporia. Essa perplexidade não é confusão intelectual, mas o conflito interior entre o que a consciência reconhece como verdadeiro e o que a vontade deseja fazer. Santo Agostinho, em suas Confissões, descreve experiência similar. Eu via o bem e o aprovava, mas seguia o mal. A expressão gostava de escutá-lo revela algo ainda mais surpreendente. Herodes encontrava prazer, satisfação espiritual em ouvir São João Batista, mesmo quando suas palavras o condenavam. Isso demonstra que a verdade, mesmo quando dói, ela possui uma beleza intrínseca que atrai o coração humano. Como nos ensina Santo Tomás de Aquino, a verdade é o bem do intelecto. São João proclamava sem cessar: não te é lícito ter a mulher do teu irmão. A palavra lícito
refere-se não apenas à legalidade humana, mas também à lei divina, ao que é moralmente correto diante de Deus. João Batista não fala por opinião pessoal, mas como porta-voz da lei divina, como eco da consciência moral universal. A figura de Herodíades, aqui no Evangelho, talvez represente o oposto da atitude de Herodes. Enquanto ele se debate entre o fascínio e a resistência, ela simplesmente lhe guardava rancor e queria matá-lo. Herodíades representa a consciência que se endureceu definitivamente, que não suporta mais ser questionada. O momento decisivo chega durante o banquete de aniversário. A dança da filha de Herodíades, que provoca em Herodes um juramento imprudente, quando a jovem, instruída pela mãe, pede a cabeça de João Batista numa bandeja. O texto nos diz que Herodes ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos convivas, não quis recusá-la. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, está o drama da consciência humana. Herodes sabe que está fazendo mal, sofre por isso, mas escolhe o mal mesmo assim. São João Crisóstomo comenta: vede como o vício é tirânico, nos obriga a fazer aquilo que não queremos. O medo do julgamento humano, ele supera o temor de Deus, a preocupação com a reputação vence a voz da consciência. Meus irmãos e minhas irmãs, ninguém pode dizer-se imune ao trabalho da própria consciência. Nós podemos agir contra ela ou a favor dela. Certamente, porém, não podemos dizer que não a temos. Esta é uma verdade antropológica, diria, fundamental, que a tradição cristã sempre defendeu. O magistério da Santa Igreja nos ensina no texto da Gaudium et Spes, dizendo que no íntimo da consciência o homem descobre uma lei que não se deu a si mesmo, mas a qual ele deve obedecer. São Paulo, na carta aos Romanos, fala dos pagãos que mostram a obra da lei escrita em seus corações, dando-lhes testemunho à sua consciência. Romanos capítulo 2, versículo 15. Observe que a consciência é a voz de Deus no homem, é o eco da lei natural inscrita no coração humano. Por isso, mesmo Herodes, ele não consegue permanecer indiferente à verdade proclamada por João Batista. O martírio de João Batista se torna, assim, paradigma de toda a missão profética. Todo cristão é chamado a ser como João Batista, voz que clama no deserto de nosso tempo, proclamando a verdade mesmo quando ela incomoda, mesmo quando ela custa caro. Santo Ambrósio, comentando o martírio de João Batista, ele escreve dizendo, no seu comentário sobre Lucas: João morreu pela verdade, Cristo é a verdade. Portanto, João morreu por Cristo. O martírio de João prefigura e prepara o sacrifício de Cristo. Ambos morrem porque a verdade não pode coexistir pacificamente com a mentira. A luz não pode conviver com as trevas. Por fim, meus caríssimos, neste dia em que nós recordamos o martírio de São João Batista, examinemos nossa própria consciência. Será que nós somos como Herodes, fascinados pela verdade, mas presos às conveniências? Ou, como Herodíades, endurecidos contra toda voz que nos questiona? Ou também, aspiramos ser como João Batista, fiéis à verdade, mesmo quando ela nos custa tudo? Peçamos a nosso Senhor Jesus Cristo que, como São João Batista, possamos ter a coragem de ouvir nossa consciência, de acolher a verdade e de proclamá-la com nossa vida, mesmo quando o mundo nos pede para calar. Porque ninguém pode permanecer indiferente à verdade e a quem a diz. Uma abençoada sexta-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe pela intercessão de São João Batista, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.